Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para conversar com vocês sobre NBA, programa um dia depois da data usual dele. Normalmente o episódio semanal sobre NBA é postado na terça-feira à noite, às vezes eu faço a dobradinha live e podcast, mas especificamente nessa terça-feira foi o dia do fechamento da janela de trocas da NFL. Normalmente é um dia parado, mas esse ano tivemos muitas negociações importantes. Inclusive, se você é fã de futebol americano, não deixe de escutar ou assistir o programa, tá disponível. Então eu tive que inverter as datas. Hoje seria um programa de NFL, hoje vai ser um programa de NBA. Programa solo, não é solo, eu e você, ouvinte, espectador. Falaremos sobre... A gente já tá aí com 3 semanas, 2 semanas e meia, 3 semanas de temporada regular. Já dá pra ter um início de uma noção, nenhuma conclusão definitiva, mas um início de uma noção do que esperar das equipes, né? Então o tema do programa de hoje é real ou farsa? Não só times que começaram bem, times que começaram mal também. É real que esse time vai ser abaixo do esperado mesmo, ou de repente você esperava, vai seguir nessa trajetória? Eu separei aqui 4 times do leste, 3 do oeste pra gente falar. Então se inscreve no canal, deixa like, deixa comentário. Se você estiver no Spotify, segue, deixa 5 estrelas, é muito importante pro podcast. Segue, seja qual for o aplicativo de podcast que você usa. Então vamos começar por um time que esse é uma grande surpresa. Uma grande surpresa, acho que nenhum torcedor mais esperançoso achava que... Assim, eu tô gravando antes da rodada de quarta-feira, né? Eu gosto de gravar justamente na terça-feira porque tem menos jogos na terça-feira, então tem menos chance de acontecer algo muito grande que invalide o podcast, mas essa é uma discussão geral, não vai ser afetada por um resultado ou outro. O Chicago Bulls tá no topo da Conferência Leste, né? Coloquei aqui Opa, botei na tela errada. Agora sim na tela certa pra quem tá assistindo. E pra quem tá assistindo também, Gabriel, precisa cortar o cabelo, precisa fazer a barba. Sim, preciso cortar o cabelo, preciso fazer a barba. O cara que corta meu cabelo só tá trabalhando agora final da semana, né? Quinta, sexta e sábado. Aí tá diminuindo minha janela de possibilidades de datas pra cortar o cabelo e aparar a barba. Mas um grande abraço pro Carlos. Chicago Bulls, 6 vitórias, 1 derrota. Eu vou citar aqui uma estatística algumas vezes, que é a força de calendário até agora, que a equipe enfrentou, né? O site Power Ranking Guru, eles fazem um agregado dos Power Rankings, né? Power Rankings é um ranking dos times pelo desempenho atual, né? Um ranking subjetivo que vários jornalistas fazem e tal. Eles fazem um agregado e aí pela classificação média dos times no Power Ranking, aí você pega quem enfrentou quais times e aí você tem uma média dessa classificação dos oponentes da equipe, né? A força do calendário até agora, né? Dos jogos que eles enfrentaram. O Chicago Bulls, eu acho que é muito simples falar, pegou um calendário fácil. E não é o caso. O Chicago Bulls não pegou o calendário mais difícil do mundo, é o quarto mais difícil, na verdade, nesse ranking, né? O que eu acho que tem espaço pra discussão, não precisa levar isso como... Só uma moto muito barulhenta. Não precisa levar isso como um fato concreto, mas é uma forma de você visualizar. E de fato o calendário não é tão simples. Pegou o Detroit Pistons na abertura da temporada, que é um time que tá bem, brigando ali no topo da Conferência Leste. O Orlando Magic, que a gente vai falar mais pra frente, é um time que vem decepcionando. Atlanta Hawks, Sacramento Kings, esse sim, um time fácil. Pegou os Knicks 2 vezes e pegou o Philadelphia 76ers, que vem bem, que a gente vai falar sobre o Philadelphia 76ers também. Então não foi um calendário tão simples. O Josh Giddey tá jogando muito bem. Ele claramente deu um salto, vem de um triplo-duplo contra o próprio 76ers, né? 29 pontos, 15 rebotes, 12 assistências, né? Ele vem com as melhores médias dele, 23 pontos por jogo, arremessando 40% de 3, tá jogando muito bem o Josh Giddey. E assim, ele teve alguns momentos ali difíceis no Oklahoma City Thunder, né? Mas
a gente sabia que ele tinha esse potencial, né? E um time que agora ele é o cara, ainda mais com a ausência do Kobe White, não é uma surpresa absurda o Josh Giddey estar jogando tão bem, o Vucevic está jogando bem também. Eu fiz um vídeo falando sobre motivos que levaram os Chicago Bulls a subir de produção. Aí um monte de gente falando, pô, você não falou do Vucevic, O tópico do vídeo era motivos que levaram o time a subir. O Vucevic não é um motivo que levou a subir, porque o Vucevic tá jogando tão bem quanto na temporada passada. Então, ele vem sendo uma constante. Como eu falei, Kobe White ainda nem estreou na temporada, né? E acho que muito do espaço que o Josh Giddey vem tendo é por conta da ausência do Kobe White. E imagino que ele vai continuar tendo a bola nas mãos o tempo todo. E o que ele vem mostrando até agora, você não pode retroceder com esse espaço que o Josh Giddey... Você tem que deixar o Josh Giddey tomar conta do backcourt mesmo. O Matas Buzelis vem mostrando um potencial gigantesco, né? Claro que ele é um jogador no segundo ano, ainda vai oscilar e tal, mas ele mostra flashes realmente de um cara que pode ser um dos melhores alas da NBA. O banco da equipe vem jogando muito bem também. Até o Patrick Williams vem jogando bem. Dito tudo isso, real ou farsa, né? Que é o exercício que a gente tá fazendo aqui hoje. Eu acho que é um time bom, mas é um time que não é tão bom assim. Não é um time de 6 vitórias e 1 derrota. Você vai extrapolar isso daí por 82 jogos. É o quê? 60 vitórias? O Chicago Bulls não é tão bom assim. Eu acho que é um time que pode brigar, sim, por uma vaga direta aos playoffs. Acho que é possível, né, se a equipe manter essa toada. Mas se é isso, se a minha visão é que eles não são tão bons quanto eles mostraram nesse início de temporada, eu vou ter que ir com farsa. Mas não é que eu não acho que eles sejam um time bom. É um time bom. Só não é tão bom quanto um time de 6 vitórias em 7 jogos, né? Na temporada. Até o pessoal ficou me acusando de zicar o Chicago Bulls, né? Porque eu fiz o vídeo, né, sobre eles terem começado invictos e tal, e aí eles perderam no mesmo dia, né? Mas eu acho que é um bom time, mas não tão bom quanto essa campanha sugere. Vamos avançar agora, vamos falar sobre o Philadelphia 76ers. Philadelphia 76ers liderado por VJ Edgecombe e liderado pelo Tyrese Maxey, né? Vamos ser bem sinceros, VJ Edgecombe tá jogando muito bem, Tyrese Maxey média de 34,4 pontos por jogo, arremessando 48% de 3. É um início de temporada absurdo do Tyrese Maxey, né? Ele não ironicamente está nas primeiras ali, aquele ranking do site oficial da NBA, né? Corrida pelo MVP. O Tyrese Maxey está na corrida pelo MVP. E o VJ Edgecombe tá jogando muito acima do esperado, né? Porque minha expectativa pro VJ Edgecombe, eu acho que a expectativa da maioria das pessoas era que ele ia ser um cara que ia conseguir ter um impacto defensivo, mas ia demorar ofensivamente, né? Mas ele já começou muito melhor do que o esperado, 19 pontos por jogo, tá arremessando bem de 3, 43,9% de 3, que eu não acho que é sustentável, esse desempenho dele, principalmente de 3, porque ele não era esse arremessador no basquete universitário. A equipe tá fazendo isso tudo, a equipe tem campanha 5 vitórias, 2 derrotas, com o Joel Embiid jogando 20 minutos por partida. E o Paul George não estreou ainda, né? Então, o Embiid tá sendo... A equipe tá usando um excesso de cautela, né? Não excesso, né? Mas uma cautela necessária se tratando de Joel Embiid. E a questão é, conforme ele for entrando em forma, estiver se recuperando fisicamente, ele pode render mais, né? Porque ele tá te entregando 17,8 pontos por partida em 20 minutos, que para um cara que tá jogando 20 minutos é uma boa contribuição. Mas ele vai aguentar quando você aumentar ali para 25, 30 minutos por jogo? A história te diz que não, né? E algo que me preocupa sobre o Joel Embiid, que eu já venho falando no podcast já na última temporada, é que ele não é nem mais sombra do defensor que ele já foi. Ele já foi um defensor muito bom na NBA, só que ele não é nem mais perto disso. Ele é um cara que... E assim, é curioso porque ele parece... A sensação que eu tenho assistindo é que ele tá leve. Ele tá mais leve do que nos últimos anos, né? Mas ainda assim, muito pesado, pregado no chão. Então, acho que ofensivamente ele ainda te entrega muito, né? Mas eu acho que você colocando ele em quadra mais tempo, acho que a defesa do Philadelphia 76ers vai sofrer. Deixa eu ver qual que é o rating defensivo dele. 18º, já não é muito bom. Então,
eu não acredito que o desempenho do Vidiatcombe é sustentável. Por mais que eu goste muito do Vidiatcombe, eles tiveram o terceiro calendário mais fácil da temporada até agora, então imagino que você já deve ter deduzido que eu vou de farsa aqui pro Philadelphia 76ers. Pra mim, é um time pra brigar por play-in, não por vaga direta aos playoffs. Por melhor que seja o Tyrese Maxey, excelente jogador, o que ele tá fazendo também é muito acima do que a gente tá acostumado a ver do Tyrese Maxey, né? A tendência, ele não vai ser um cara de 34 pontos por jogo arremessando 48% de trade. Então, pra mim, o Philadelphia 76ers, esse começo é uma farsa. Vamos passar agora para o Boston Celtics. Boston Celtics, 3 vitórias, 5 derrotas, 15º em net rating. Net rating é o seguinte, né? Você medir desempenho de ataque e defesa por quantos pontos marca e quantos pontos sofre não é uma métrica ótima, porque tem times que jogam com um ritmo mais forte, tem times que jogam com um ritmo menos forte, então tem uma amplitude de quantidade de arremesso numa partida muito grande dentro dos 30 times da NBA, né? E aí o rating, o que ele faz? Quantos pontos cada time sofre a cada 100 posses de bola, no caso do rating defensivo, e quantos pontos o time marca a cada 100 posses de bola ofensivamente. E o net rating é o saldo de pontos dessas duas métricas, né? E o Boston Celtics está bem no meio, e é um time mediano. E é um time mediano, sem o Jason Tatum, sem o Al Horford, sem o Porzingis, sem o pivô que foi pro San Antonio Spurs. Caraca, você deve estar gritando aí. Luke Cornet, porra. Como é que eu te esqueço? Luke Cornet. Então é um time que tem problemas no frontcourt. O Boston Celtics tem a 5ª pior porcentagem de rebotes. Ou seja, dos rebotes disponíveis, eles pegam na 5ª pior porcentagem. Mas eu acho que esse time é real. Porque eu acho que é esse o time do Boston Celtics. É um time mediano. É um time que, de repente, você tem 82 jogos, vai ganhar 41, 42 jogos, 40, 39, 38 jogos. Vai ficar ali bem próximo aos 50%. O Jaylen Brown tá jogando bem. Melhor do que bem, né? 26,8 pontos, arremessando 38% de 3, tá com mais de 50% de arremesso de quadra. O Jaylen Brown tá fazendo o esperado dele, né? Mas não é suficiente sem o Tatum, né? E eu até falei sobre isso num vídeo recentemente que eu postei, né? Que a equipe sente muita falta também da armação do Jason Tatum, porque ele era o point forward da equipe, né? O cara que mesmo na posição de ala, ele que organiza. Aí você olha, o Peyton Pritchard é o líder de assistências da equipe, com 5.3 assistências. É muito pouco. O Peyton Pritchard não é um armador de armar o time, né, de organizar o ataque e tal. Ele é um pontuador, né, e ele vem sendo muito explorado na defesa, tá arremessando muito mal de 3. Então, meu palpite para o Peyton Pritchard, Most Improved Player, eu sinto que já foi por água abaixo, porque ele tá mostrando, tendo essa oportunidade como titular, o Peyton Pritchard tá mostrando que ele é um excelente reserva, um excelente sexto homem. E eu acho que o Boston Celtics vem se mostrando um time mediano e é real. Então eu vou botar a tag real aqui no Boston Celtics, porque eu acho que é o que vai ser da equipe até o final da temporada, ou até pelo menos o Jason Tatum voltar. Vamos pro próximo time, é outro time com campanha negativa até agora, que é o Orlando Magic. E pra me preparar pra conversar com você sobre o Orlando Magic, eu conversei com o Ricardo Stabolito Jr., editor do Jumper, que é torcedor do Orlando Magic. Então, tudo que eu falar aqui tem uma porcentagem que é do Ricardo também. Sigam ele lá no @StabolitoJumper. Então ele me falou os pontos que ele pensava sobre a equipe, eu mostrei minhas anotações pra ele, a gente debateu. Orlando Magic, 20º em net rating nesse momento, né, que é aquela estatística que eu já expliquei pra vocês. 15º calendário mais difícil, que também pode ser o 15º calendário mais fácil, tá exatamente no meio dos 30 times da NBA, né? E um ponto que o Ricardo destacou bastante, eu concordo, é um time que mudou bastante a forma de jogar, né? Era um time que tinha um pace, um ritmo de jogo bem devagar
nas últimas temporadas e tá tentando correr mais. Tá tentando fazer um ritmo, chegar mais rápido, arremessar mais rápido. E o Paulo Banchero, principalmente, tá sofrendo muito com esse... Eu tô me olhando aqui ao invés de olhar pra câmera, às vezes. E o Paulo Banchero tá sofrendo. Ele tá fazendo um começo de temporada complicado. 23 pontos por jogo, arremessando 24% de 3, 51,5% de 2, 9 rebotes, 4 assistências. Não é... Assim, não é só a questão tática, não dá pra absolver totalmente o Paulo Banchero, mas é um pouco de cada. Esse estilo de jogo, por exemplo, o Jalen Suggs, que tá voltando de lesão, ainda é bem longe do Jalen Suggs que a gente já viu nos melhores momentos com o Orlando Magic, né? Ele tá jogando pouco minuto ainda, 20 minutos por jogo, mas não são exatamente bons 20 minutos. Você tá tentando integrar o Desmond Bane e essa questão do ritmo de jogo mais acelerado. É o segundo time que tem a maior proporção de turnovers para assistências, né? Então, para cada assistência, ele é o segundo time que tem mais turnovers, né? Então, o time tá cometendo muito turnover. Então, esse começo tá sendo bem complicado. Mas eu confio no Jamal Mosley, que é o head coach da equipe, né? Eu acho que ele é um bom treinador. Ele já foi candidato a treinador do ano. Eu acredito que ele vai identificar esses problemas e vai tentar... Assim, se ele acha que o time precisa jogar mais rápido, ele tem que meio que também... Não pode desistir depois de um começo ruim de 3 semanas. Mas eu acho que é um time que vai melhorar, é um time que vai encontrar alternativas. O Desmond Bane vai se adaptar melhor, o Jalen Suggs vai jogar melhor, vai ter mais minutos. O Franz Wagner acho que tá meio dentro do esperado. Então eu vou de farsa aqui pro Orlando Magic, porque eu acho que o Orlando Magic vai melhorar. Acho que tem muito talento nesse elenco pro time continuar. São 3 vitórias e 5 derrotas, eu acho que é um time que vai melhorar. Eles estão na 10ª colocação nesse momento do leste. Eu acho que é um time melhor do que isso, nem que seja pelo talento da equipe. Eu acho que é um time que vai diretamente aos playoffs. Então pode botar o carimbo de farsa no Orlando Magic. Antes de passar para a Conferência Oeste, lembrar que você pode se tornar apoiador lá no caradosesportes.com.br, tendo acesso ao episódio exclusivo por semana sobre a NFL. E também membro no canal no YouTube, que te dá acesso a esse mesmo podcast, R$14,90 por mês em cada uma das opções. Mas o mais importante é, se você curte o podcast, curte os meus vídeos, é você ajudar a manter o Cara dos Esportes no ar, dá aquela moral se você puder. Link tá na descrição. Vamos começar pelo time que tá brigando no topo do Oeste, que a gente tinha boas expectativas, mas não tão boas assim, pelo menos eu, que é o San Antonio Spurs. Liderado por Victor Wembanyama, é um time que tem o 4º melhor net rating, de novo, aquela estatística que eu expliquei no começo do programa. Calendário mais fácil na NBA até agora, né? Você olha os times que os Spurs enfrentaram, Mavericks, que tá muito mal, Pelicans, que é uma piada, Brooklyn Nets, que é uma piada maior ainda, Toronto Raptors, que não é um bom time, Miami Heat, que ainda é o Miami Heat, você tem que respeitar, Phoenix Suns, vai enfrentar o Los Angeles Lakers ainda hoje, então é de longe o time mais forte que eles vão enfrentar nessa temporada até agora. A gente vai falar sobre os Lakers mais pra frente. Então, eu acho que é um time bom, mas não tão bom assim. Então eu iria de farsa com o San Antonio Spurs. Dylan Harper se machucou agora, o De'Aaron Fox pode voltar a qualquer momento, né? Então acho que nesse momento é um upgrade em relação... O melhor que venha jogando o Dylan Harper, o De'Aaron Fox é um All-Star. Então é um upgrade. Falando muito sobre Dylan Harper e Victor Wembanyama, a gente acaba não falando sobre o Stephon Castle. Tá fazendo um começo de ano brilhante, né? Um cara no segundo ano, que foi o calor do ano. 20 pontos por partida do Stephon Castle, arremessando 34% de 3, que é ok pra um cara que não é arremessador, 5 assistências por jogo. Então ele meio que fica na sombra, mas tá jogando muito bem o Stephon Castle. Acho que ele é um baita de um jogador. O Luke Kornet se encaixou bem ali, vindo do banco, nos poucos jogos que ele jogou até agora, é verdade. Viu pouco do Carter Bryant até agora, que é a segunda escolha de primeira rodada da equipe no último draft. E o Victor Wembanyama, talvez o MVP da temporada até agora, certamente ali entre os favoritos. Então é um time bom, mas eu não acho que é tão bom assim, né? Eu acho que
conforme os times comecem ali a desafiarem, mas vamos colocar 3 caras no Wembanyama, ganhem a gente arremessando de 3, acho que eles vão começar a ter um pouco mais de problemas, vão encontrar uma alternativa para pelo menos desacelerar o Victor Wembanyama. Então, e o próprio avanço da temporada, lesões e tal, espero que ninguém se machuque, principalmente o Wembanyama, porque acho que é o mais legal de se assistir nos esportes hoje, digo não só na NBA, na NFL, Major League Baseball, tudo, é o Victor Wembanyama. Então eu vou de farsa aqui, mas é farsa porque eu não acho não é porque eu acho que é um time ruim, na verdade. É um time bom, eu só não acho que é tão bom assim, e esse calendário muito fácil até agora, acho que é muito responsável por essa campanha muito boa do San Antonio Spurs. Vamos avançar agora para o Dallas Mavericks. Dallas Mavericks, que nesse momento ocupa a penúltima colocação na Conferência Oeste. São 2 vitórias, 5 derrotas, e um time que teve um calendário, o segundo calendário mais difícil até agora na NBA, é verdade, né? Porque você quer colocar o Cooper Flag jogando contra times bons, né, pra mostrar na televisão, né, a NBA faz isso, e aí o Dallas Mavericks tem esse problema aí, mas ainda assim não é uma desculpa para as dificuldades que essa equipe tem, né, e falou-se muito sobre o Cooper Flag armador e tal, e aí você tem o D'Angelo Russell vindo do banco, não tá sendo nem perto de suficiente, né, os números do Cooper Flag são bem melhores quando ele tem um guard, um armador de ofício em quadra, e o Anthony Davis já tá machucado, e para um time que joga tão grande, né, com uma formação tão alta, às vezes com Cooper Flag, Anthony Davis e um pivô, eu tava olhando aqui os números avançados, a 4ª pior porcentagem de rebotes na NBA, né, aquele mesmo número que eu expliquei do Boston Celtics, né, dos rebotes disponíveis, eles são o 4º time que menos pegam esses rebotes, né? Então, um time tão grande assim é um absurdo, porque um time que tem limitações de arremesso e de criação, teoricamente, você vai compensar como? Pegando rebote, tendo posse de bolas extras e atacando ali a área pintada, né? Próximo ao garrafão, e o Dallas Mavericks não consegue fazer isso, né? Então, é uma situação difícil. Acho que é um time que muita gente acreditava que poderia competir, mas com essa situação de guarda da equipe, é meio que impossível na NBA de atualmente, né? Com tanto guarde bom. E, cara, a gente precisa ter uma conversa sobre o Klay Thompson. Klay Thompson, na temporada até agora, ele tem 8 pontos por jogo, jogando só 20 minutos também por partida, né? Mas ainda assim é bem baixo. Arremessando 26% de 3, né? 41% de 2, uma assistência, 3 rebotes, e já há alguns anos, já nos últimos anos dele no Golden State Warriors, ele já não era o defensor diante da lesão, né? Das lesões, né? Que era de se esperar. Ele era um excelente defensor antes das lesões, perdeu muita mobilidade. Mas se ele não é mais um grande defensor, e ele não é um grande arremessador de 3, o que é o Klay Thompson? É um cara washed. Que é uma pena, porque ele teve, rompeu o ligamento cruzado, depois, o tendão de Aquiles, depois acho que é o contrário, acho que é o primeiro ligamento cruzado, depois o tendão de Aquiles. Claramente cobrou um preço. Ele vai melhorar esses números de arremesso de 3, até porque ele é o único arremessador de 3 confiável, em tese, da equipe. Então os times estão marcando bastante. Mas o Klay Thompson, ele tá andando numa trajetória que normalmente os jogadores não se recuperam. E eu não digo assim, eu acho que ele pode voltar a ser um bom arremessador e ser um jogador útil na NBA. Mas voltar a ser um titular de bom nível, eu acho complicado pro Klay Thompson. Uma pena. Mas acontece, né? O cara, você rompe o ligamento cruzado anterior, e aí antes de voltar você rompe o tendão de Aquiles, é muito pesado pra voltar. Vamos passar agora para o Los Angeles Lakers, que é o que todo mundo quer saber, né? Los Angeles Lakers é, sei lá, o Flamengo da NBA, Corinthians. É o time que teve o 13º calendário mais fácil até agora, sem LeBron James. Luka Doncic desfalcou a equipe ali em alguns jogos. Austin Reeves está fazendo uma grande temporada, 31 pontos por jogo. Olha os números do Luka: 41,3 pontos, 11 rebotes, 8 assistências.
Acho que a gente não pode normalizar o que o Luka Doncic está fazendo. E o Austin Reeves, tudo bem, o melhor criador secundário que o Luka Doncic teve é o LeBron, mas antes do LeBron era o Kyrie Irving. E os dois se encaixaram muito bem. Mas o Austin Reeves tá jogando num nível que o Kyrie, na fase Dallas Mavericks, nunca chegou. Então ele nunca teve esse cara como o Austin Reeves, um outro guarda pontuador, né? E a equipe tá se portando muito bem sem o LeBron. Aliás, eu não falei. Eu acho que o Dallas Mavericks é real. Eu acho que os problemas da equipe são reais, então esqueci de falar nessa parte dos Mavericks. Eu acho que os Lakers, 6 vitórias, 2 derrotas, é um time real. Dito isso, é um time real de temporada regular. Eu acho que é um time que, com o Luka jogando nesse nível, Austin Reeves jogando nesse nível, eventualmente o LeBron voltando, é um time que tem tudo pra ser ali. Nesse momento eles são terceiro no Oeste, ser ali terceiro, quarto, talvez segundo do Oeste. Nos playoffs eu tenho medo. Porque nos playoffs DeAndre Ayton vai ser mais exposto. Esse combo de Luka, Austin Reeves e LeBron juntos vai ser mais exposto na defesa. A gente sabe as questões do estilo heliocêntrico do Luka. Eu sei que ele já conseguiu levar os Mavericks a uma final da NBA, né? Mas o Oeste hoje é bem mais forte. Então, eu acho que é um time real para a temporada regular. Mas é um time que você olha... Eu não confio em DeAndre Ayton nos playoffs. Não confio no Marcus Smart, essa versão do Marcus Smart nos playoffs. E quando que a gente vai ver o LeBron e qual versão do LeBron vai ser, né? E você vai querer ter o LeBron marcando, sendo uma peça importante na defesa. Eu não acho que dá pra esperar isso do LeBron atualmente, né? Então, pros playoffs eu não tenho muita confiança nesse time. Claro, pode fazer uma troca e tal, mas também não acho que vai acontecer. Mas pra temporada regular eu acho que é um time que tem tudo pra continuar nessa toada e ter uma vaga direta até com mando de quadra nos playoffs, né? Sendo um dos 4 primeiros, mas chegando na pós-temporada, um matchup contra o Thunder, contra o Denver Nuggets, eles não têm o suficiente. Então é isso, pessoal. Podcast um pouco mais curto hoje. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, que escutou. O programa volta nessa quinta-feira à noite, sexta-feira de manhã, com episódio sobre NFL exclusivo para apoiadores. Segunda-feira, ao meio-dia, ao vivo do estúdio, eu, o João e a Ana falando da rodada da NFL. E na próxima semana a gente volta para terça-feira à noite. Um grande abraço a todos.